Bom dia a todos, a todas. É um prazer ter vocês aqui com a gente nesse novo projeto que inicia hoje, que é a Oficina Opaê. O nosso objetivo é que todo mês a gente tenha uma oficina que traga ideias, sugestões, práticas para o professor e para a professora na sala de aula poder, né, usar essas atividades, essas possibilidades de aula. Então, assim, é um prazer imenso a gente ter começado hoje com vocês, e começado tão bem. Daqui a pouco eu vou anunciar o nosso oficineiro, o nosso artista. Ah, e eu queria só avisá-los de uma coisa: a gente vai gravar, né? A gente vai estar gravando essa aula. E depois a gente vai disponibilizar no YouTube. Então, se por um acaso você não autoriza o uso da tua imagem ou do som, é só não abrir a câmera e não ligar o microfone. Mas se você autoriza, se você está de acordo, então a gente vai entender que quando você abrir a câmera e abrir o microfone, você está autorizando o uso da imagem e do som, beleza? Ah, Nós somos da OPAE, que é a Organização Paulista de Arte e Educação. Sou eu, o Rubens e o Pio, né? Nós estamos na diretoria da OPAE, e é uma organização que junta, né, todos os professores e professoras de arte do Estado de São Paulo. A gente está ligado à Federação, né, brasileira, a FAEB, de Arte e Educação. Então, quem se associa à OPAE automaticamente está associado a FAEB. Então, e aí a gente tem uma rede bem grande de professores e professoras, de artistas, às vezes não formais, né, na escola formal, então arte educadores em geral. Então, se você quiser fazer parte, nos sigam nas nossas redes sociais, é opae.sp, é o nosso login, né, nossa identificação. Ah, e nós temos um grupo de WhatsApp que eu vou postar aqui daqui a pouco no chat, que quem quiser entrar no grupo do WhatsApp também, que tem todas as pessoas, pode, por favor, fiquem à vontade para entrar e estar conosco. É, então, vamos lá. Hoje a gente vai ter uma oficina maravilhosa de um recurso, né, de uma forma da gente poder abordar o ensino da arte na escola muito rico. Vão ser dois encontros hoje, né, nesse sábado, e no sábado que vem vai ter a continuação dessa oficina. E quem vai nos ministrar essa oficina de HQ, a História em Quadrinhos, é o professor Rubens. O professor Rubens, ele é ah, professor, mestre em arte, ah, também é coordenador do curso da Unimes, em Santos, e é nosso parceiro, nosso diretor aqui na UPAE. Rubens, muito obrigado pela, pela disponibilidade, por estar conosco aqui nesse momento, e que vai ser um momento muito importante. É um início muito bom para esse projeto que eu acho que vai ser muito frutífero. Obrigado, Rubens. Imagina, todo mundo me ouve, né? Bom dia, eu sou o professor Rubens, também sou professor da rede, né? Na cidade de Santo André, né? Então, eu trabalho com ensino médio e a EJA, mas já trabalhei também com fundamental anos finais, né? E esse gênero, história em quadrinhos, ele é muito importante e muito rico para dentro da sala de aula, né? Eu costumo dizer que é muito bom quando o professor ele consegue fazer, né, uma atividade prática antes do aluno, antes de propor esta atividade aos seus alunos, né? E assim ele, ao levar a atividade para os alunos, né, parece que os alunos eles ficam um pouco mais entusiasmados, né, um pouco mais confiantes e motivados para desenvolver também, né? Então, a ideia um pouco é nós falarmos durante 40, 45 minutos, né? Porque eu sei que todo mundo aqui tem atividades, tem a família, etc. Então nós vamos falar um pouco da estruturação da história em quadrinhos e no próximo encontro teremos a continuidade desta oficina com a criação das personagens, ok?
Eu vou então compartilhar e esse material depois, Fernando, junto com o próximo material, nós vamos disponibilizar também. Eu acho que na plataforma Even é possível disponibilizar, né? Então, entrando lá, a gente depois disponibiliza esse material para vocês, tudo bem? Dá licença, eu vou compartilhar rapidamente aqui. Vocês só vão me avisando se está visível aí para você. Deixa eu pôr em modo de apresentação, que fica melhor. E vocês me avisam se está mudando o slide. Tá, a gente tá vendo o inteiro e tá mudando os slides, tá tudo certinho. Tá? Então, é o uso da história em quadrinhos em sala de aula, né? Nós vamos falar hoje um pouco de materiais, os principais elementos da história em quadrinhos e criação das personagens, né? Evidentemente que esta apropriação desse conteúdo é para dentro da sala de aula, mas há um aprofundamento para quem também tem depois a intenção de utilizar isso de forma profissional, né? Nós não vamos abordar aqui essa faceta, mas a utilização da história em quadrinhos para dentro da sala de aula foi sempre uma preocupação minha, porque muitos professores trabalham história em quadrinhos, em cartolina, é, é, fazendo com que os alunos só tracem uma linha quadriculando uma folha de sulfite, e aí há um prejuízo muito grande quando ele faz dessa maneira muito rudimentar, muito simples, né? E há um comprometimento muito grande na narrativa, na própria narrativa que o aluno pretende elaborar os seus trabalhos, ok? Bom, eu sempre estabeleço como premissa a escola pública, né? Que é uma escola com poucos recursos, via de regra, os alunos também com uma certa dificuldade em adquirir os materiais, a escola também, mas então eu sempre menciono algum material mínimo necessário que o professor, a escola ou às vezes o próprio aluno consegue adquirir, né? Então a folha de sulfite, se ele não consegue o caderno de desenho, né? Apesar que o kit que é enviado para as escolas também já vem o caderno de desenho, então você já tem a folha de sulfite, você já tem o caderno de desenho, e aí eu acho muito interessante que os professores eles consigam solicitar para a direção ou para os alunos, quando esses têm maior facilidade, né, os lápis artísticos, né? Então, os lápis 4 e 6B, né? Ou 2B também poderia ser, né? O lápis de cor, e aí, se você quer ampliar um pouco mais, Ecoline ou Gouache, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco de quadros, balões, título, personagens, calha, onomatopeia e recurso gráfico, né? É, eu, eu trouxe aqui rapidamente. Eu não queria ficar fazendo uma conversa com vocês, mostrando o PowerPoint, mas fazer desenhando. Acho que fica muito mais prazeroso e que possamos também desenhar juntos, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de ex-alunos que passaram por mim, né? Então você vê assim que quando nós utilizamos as estratégias mais adequadas, o resultado que o aluno oferece ele se amplia, né? Então aqui é uma aluna do sexto ano, então você vê que é um resultado um pouco mais satisfatório em relação àquele costume, né, de deixar o aluno solto, sem critérios. E esses critérios que eu mencionarei aqui são os critérios avaliativos que você declara para o aluno, combina com o aluno, porque se ele faz daquela forma anterior, né, aquela forma mais simplória, né, então ele vai perdendo nota também. Então, além de ter uma aprendizagem, né? Então, aqui nesse caso dessa aluna do sexto ano foi bem interessante, porque quando eu cheguei nessa turma, eles não sabiam utilizar régua, né? Utilizar centímetro, fazer medição, né? Então, você percebe que há uma série de aspectos que você pode ir mencionando na elaboração da história em quadrinhos, né?
Aqui também nós temos um outro resultado, eu não lembro mais de quem é essa aluna, né? É de que série eu menciono, né? Essa aluna é uma aluna assim que desenha, né? Gosta muito de mangá. Você vê que os traços estão mais é, é, tendenciam ao mangá, né? Aqui temos um outro resultado. Esse daqui é um resultado bem interessante, que era um aluno que tinha bastante dificuldade no desenho. E quando nós trabalhamos a criação das personagens, porque ele fazia o desenho com linhas, né? Que muitos professores, lamentavelmente, na minha visão, aceitam esse desenho como um desenho plausível feito pelo aluno. E eu reputo que quando você passa técnicas de volumetria para a elaboração dos desenhos, eu acho que esse resultado ele se amplia muito mais. Aqui é um aluno que já tem uma habilidade maior com desenho, né? Então, vou interromper aqui e eu vou agora trocar o microfone para que você consiga. Você está me ouvindo? Sim, sim, Agora sim. ouvimos. Está com microfonia, né? Tá, A microfonia parou. 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 E vocês me ouvem. Sim. Então tá bom. Bom, vamos começar pelos lápis, gente, rapidamente. Nós estamos 10h24. Pio, Fernando, por favor, me avisem do tempo, tá? A família de lápis B são os grafites macios apropriados para desenho. Todos nós sabemos disso, né? E existem também, hoje, no mercado, né, por exemplo, da marca Royal. Lógico que esse daqui não é um lápis que você vai pedir para o aluno, mas é um lápis que você pode comprar e você tem condições de comprar, que é um lápis de mina de grafite aquarelável, né? Então, você também consegue desenvolver trabalhos em história em quadrinhos ou outros, né? Com esses lápis, né? E nós temos hoje uma ampliação maior dos lápis de mina de grafite B, como o 8B, 7B, 9B, né? É, para a pontação do lápis, eu acho adequado o estilete do que o apontador, né? O apontador ele tende a quebrar o grafite, e o estilete você tem uma apropriação mais adequada ao apontar. Eu não gosto muito, tem gente que gosta de fazer ponta muito fina. Eu afio até um certo ponto, depois eu chanfro o lápis, de forma que esse chanfro ele vai me dar uma base chapada, né, em que ele favorece o movimento do sombreamento, e também em outro momento ele vai me dar uma linha fina, mesmo quando eu estou com lápis 6B, né? Para a borracha, eu gosto daquela borracha baratinha, aquela que esfarela toda, né? Os alunos eles compram normalmente a borracha vegetal, né? Eu acho que a borracha vegetal ela esfola muito a folha do papel, e essa borracha aqui você consegue apagar os traços com maior facilidade porque ela esfarela, e esse atrito entre papel e borracha não danifica tanto o próprio papel, né? O limpa-tipos, né? O antigo limpa-tipos para a máquina de escrever. Tem gente chegando aí, vocês poderiam admitir.
E o limpa-tipo para aquele antigo da máquina de escrever, né? Ele é ideal principalmente para apagar o sombreamento, né? Porque a borracha ela tende a borrar o sombreamento. O limpa-tipo ele retira o grafite que foi depositado ali na folha de papel, né? A régua, hoje eu vou fazer uma vivência sem régua, né? Vou fazer uma vivência sem régua. E são esses os materiais, né? Aí nós temos lápis de escrever. Eu esqueci de mencionar, mas eu gostaria de mostrar aqui para vocês a caneta hidrocor, né? Eu comprei a caneta hidrocor cores de pele, né? Pensando que de repente nós possamos trabalhar algumas temáticas, né? Que envolve as questões étnicos raciais, né? E aí é muito interessante também essas canetas hidrocor. São materiais assim acessíveis, não são materiais caros, são materiais que você consegue comprar aí mesmo online em lojas assim perto da sua casa. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Nós podemos iniciar agora uma pequena vivência, né? Trabalhando os elementos da história em quadrinhos. Eu começaria com os quadros, né? Se você quiser acompanhar, seria muito bom, pegando uma folhinha de sulfite, um lápis aí, né? E você ir repetindo esses movimentos, porque aí já fica um material de apoio seu quando você estabelecer a proposta de história em quadrinhos para suas turmas, podendo ser a partir de alguns temas, né? Ou a partir de um combinado que você faz com as suas turmas, do fundamental anos finais, podendo ser também iniciais, ou mesmo ensino médio, ou a EJA, que eles também adoram trabalhar história em quadrinhos, né? Uma coisa que eu nunca faço para isso é pedir para que os alunos façam margem, né? A margem ela vai prejudicar muito o resultado da diagramação da história em quadrinhos quando você pensa em balões, né? Como que os professores frequentemente eles solicitam ou solicitavam para os seus alunos, né? O professor ele deixava isso muito solto, o aluno ele colocava a margem. Eu vou trabalhar aqui sem régua, tá? Ele colocava aqui a margem, ele traçava uma linha no meio e várias outras linhas. Esse o modo mais comum que nós encontramos dos professores ao solicitar história em quadrinhos. Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá bom? Eu acho que esse modo aqui ele vai prejudicar principalmente a narrativa, e esse modo vai prejudicar a elaboração e a dinâmica da criação das personagens, tá? Quando eu penso de outra forma, não estabelecendo essa maneira e pensando nos quadros, eu tenho que imaginar que a história em quadrinhos ela trabalha a linguagem cinematográfica, tá? Dentro da linguagem cinematográfica, eu tenho planos de enquadramento quando eu estou filmando. Todos nós estamos bastante habituados a isso, é que não nos avisaram sobre eles, né? Então, quando você está assistindo a novela da Globo, quando você está vendo uma reportagem, o repórter de notícias, quando você está assistindo um filme, séries, etc., né? Eu começaria pelo plano geral. O plano geral, o que que é? O plano geral é uma tomada que você dá do cenário, localizando para o observador se aquele cenário é uma cena urbana, é uma cena rural, é uma cena urbana do passado, é uma cena rural do passado, do presente, ou uma cena do futuro, né? Então, como que eu posso iniciar? Normalmente, o quadro, eu vou fazer aqui um quadro de uma maneira bem interessante, que talvez vocês gostem, porque os alunos esquecem de trazer borracha. Por isso que, propositadamente, eu vou fazer aqui uma atividade, e se você puder repetir, vai ser bem legal, né? Sem a borracha, né?
perdão, sem a régua, né? E porque o aluno, cadê sua régua, tal? E aí tem meia dúzia de régua numa turma de 40 alunos, e aí a gente fica um pouco prejudicado, né? Então, como eu faço? Eu faço linhas sinuosas, né? De maneira que ele não tem mais aquela preocupação com o paralelismo e com linhas retas. Então, eu vou fazendo devagar, eu posso colar uma folha de sulfite no quadro negro e vou fazendo junto com os alunos. Se todos têm régua, todos também podem fazer através de medidas que você vai estabelecendo. Tudo bem até aí? Tranquilo? Por que eu fiz esse quadro maior? Porque esse quadro aqui, ele comporta um plano geral, né? Então, o plano geral, ele vai mostrar a personagem, ele mostrará o cenário em que essa situação iniciará na história em quadrinhos. Perceba que aqui em cima eu já deixei um espaçamento maior que caberá aqui o título, né? Eu normalmente digo para os alunos que eles podem colocar o título aqui em cima, aqui eles podem colocar o nome e talvez data, o número de páginas, quando é uma história um pouco maior, né? Então, vamos imaginar que eu vou trabalhar aqui um cenário, porque eu quero iniciar uma história com uma cena urbana. Eu posso aqui fazer prédios, né? Silhueta de prédios, né? Então, eu estou fazendo aqui bem rápido, né? Mas você pode ir aí elaborando com os alunos. É muito interessante quando eu trabalho alguns elementos geométricos, principalmente para o ensino fundamental, porque eles ainda vêm com algumas dificuldades para figuras geométricas, e você pode aproveitar a história em quadrinhos e explorar outros critérios que não somente a história em quadrinhos, ok? Então, aqui você viu que eu fiz de forma muito rápida e tranquila um plano geral de uma cena urbana, né? E aí eu posso aqui trabalhar um personagem visto de longe, então você percebe que no plano geral parece que esse personagem ele está menor, né? Então eu tenho aqui plano geral, quadro, personagem. E aí eu tô com uma caneta piloto aqui, né? Tá ruim porque ela não dá a possibilidade de muitos detalhes, né? E com lápis você consegue alguns detalhes. E aí eu consigo aqui trabalhar balão para iniciar a história. É muito interessante quando eu faço dessa forma, porque eu evito que o aluno comece a escrever nos balões inclinado, né? Dificulta para o observador quando ele escreve inclinado, quando ele aperta dentro do balão o texto, né? Então, aqui, eu sempre falo para o aluno, escreva primeiro, né? E depois você contorna o balão em torno do texto que você elaborou com letra bastão, né? O texto que você quer iniciar. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Bom, é muito interessante também que numa folha de sulfite, que ela é mais ou menos do tamanho de uma folha de A4, eu não trabalhe muitos quadros por página. Eu gosto muito de trabalhar o máximo de 5 quadros por página. Isso também vai ajudar muito na síntese da narrativa do aluno. Ou seja, quando eu faço daquela forma, né, ele não ele não vai ter essa preocupação de síntese da ideia, de pegar a narrativa dele dentro da temática estabelecida e colocar o essencial da narrativa que ele pesquisou, que ele está elaborando, quando eu trabalho dessa forma simples. Então, você vê essa maneira antiga de se trabalhar, quantos comprometimentos eu terei com os alunos.
Ao passo de que, se eu coloco esses critérios, plano geral para localizar cenário de onde a narrativa inicia, né? Quadros, sem aquela preocupação de margem. E agora eu vou trabalhar a valeta. O que é a valeta? É esse espaço entre um quadro e outro, né? Então, vou trabalhar aqui novamente com a linha sinuosa e sem o uso da régua. E agora eu vou trabalhar um outro tipo de plano, que pode ser o plano americano. O plano americano nas filmagens é um plano que a pessoa ela é filmada do joelho para cima, do joelho para cima, né? Além do plano americano, eu tenho meio primeiro plano, que é da cintura para cima. Esses planos, plano americano, meio primeiro plano, né? Ele é utilizado bastante nos diálogos. Hoje você vai observar nas suas séries ou na novela que a utilização para diálogos é justamente eles utilizam muito o plano americano, o meio primeiro plano, que é levar o observador para a sua atenção máxima nesse diálogo que está ocorrendo. Então, eu elimino a necessidade de fazer o cenário que foi feito lá inicialmente no plano geral. Dúvidas até aqui? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, você percebe que você precisa explicar agora com um certo detalhamento tudo isso para o seu aluno. Então, há necessidade de uma aula expositiva mostrando esses elementos da história em quadrinhos, fazendo então com que o aluno ele pense na narrativa. Ao pensar na narrativa, a apropriação de cada quadro, e na apropriação de cada quadro, é, é, as personagens em situação de conversa, de diálogo, que serão mais adequados a partir dos planos, dos enquadramentos. Ok? Então, aqui, eu vou fazer assim de uma maneira um pouco mais rápida, né? Aqui uma personagem sem muitos detalhes, uma outra personagem sem muitos detalhes, e aqui, então, caberiam os balões. Então, você vê que vai ficando mais adequado. Então, ele vai trabalhando proporções. Olha que interessante. No plano geral, um personagem menor, aqui já um pouco maior. E um próximo plano que eu posso trabalhar com os alunos é o close-up. O close-up, se você tivesse com celular ou com uma máquina de filmar, você ia dar um zoom. Você daria um zoom, aproximando bem o objeto ou a personagem que você quer destacar. Como que eu resolvo isso no desenho? Eu devo, então, fazer um desenho maior, um desenho maior. O close-up, para que ele serve? Ele serve para as fortes emoções, né? Então, eu tenho aqui uma situação, por exemplo, de uma emoção, né? Sei lá, de raiva. Então, a personagem ela está brava. Então, o que que eu faço? Eu amplio esse desenho. Você percebeu que eu não tracei o quadro. Eu não tracei o quadro. Ou seja, o próprio desenho, a própria ilustração, ele vai determinar os limites do quadro. Olha lá, né? Então, continua ainda estabelecendo o espaço da calho-valeta, né?
dei um close-up e continuo a história com os mesmos critérios. Eu posso fazer aqui um outro plano geral. Esses planos de enquadramento, eles podem se repetir, gente. Eles podem se repetir. Eu posso trabalhar, repetir somente meio primeiro plano. Agora, não fica tão dinâmica a história do aluno se ele ficar repetindo só plano geral. Só plano geral, né? Então, quando eu vou fazendo essa diagramação, essa apropriação dos planos, a história ela ganha uma outra dinâmica, né? E aqui eu posso colocar algum outro recurso, como onomatopeia, né? Onomatopeia, o que que é? É o desenho do ruído, né? Desenho do barulho. Bum, trim, paf, tic-toc, tic-toc, né? Então, o desenho do barulho. E aí eu vou colocando esses recursos, né? Recurso gráfico da pessoa tremendo, né? Eu vou repetindo a apropriação desses recursos gráficos, onomatopeia, né? É, vai trazendo uma riqueza para o resultado do aluno muito boa. Eu costumo dizer que eu vou virar um pouquinho aqui novamente. Deixa eu ver como é que eu faço. Só um minuto, eu vou voltar para o computador. Vocês estão me ouvindo? Me ouvem? Obrigado. Eu costumo dizer aos professores e aos meus alunos que eu prefiro uma história iniciada, sem fim, do que uma história com muitas páginas. Está dando microfonia para vocês? Não? Do que uma história com muitas páginas, né? Que ele não vai seguir todos esses critérios e você vai ter um resultado muito pífio, né? Diante de uma proposta de história em quadrinhos que é tão rica, que ela vai explorar as competências leitoras, principalmente a competência escritora do seu aluno. Ela tende a explorar as habilidades com o próprio desenho, né? Quando você deixa assim muito solto para esse aluno, né? Então, recapitulando aqui, aí a gente pode abrir já para uma conversa, né? Recapitulando aqui, se eu for trabalhar folha de papel sulfite, né? Então, eu posso lançar a proposta de 5 quadros por página, né? Se tiver mais páginas, ele terá que numerar essas páginas, porque as histórias em quadrinhos são numeradas, né? Eu posso depois trabalhar os critérios de enquadramentos que o próprio cinema utiliza. São vários. Aqui eu só coloquei 3 critérios de enquadramento, porque são os mais fáceis e perceptíveis pelos alunos, né? E quando ele percebe esses critérios de enquadramento, você altera a forma da representação gráfica que ele terá no desenho, né? Você altera a forma como ele mostrará agora as personagens que ele está criando, ok? Eu também trabalho temas. Quando eu não consigo tirar a temática dos alunos, eu coloco uma meia dúzia de temas para que ele escolha, né? Ele escolha aquele tema que mais lhe agrade, né? É, e, e aí eu também tento fugir de alguns temas mais gerais, por quê? Porque a tendência é que ele busque algumas respostas na internet, né? E aí você prejudica o processo de criação diante de uma temática que você quer explorar com os alunos, como, por exemplo, questões étnicos raciais, violência, bullying, machismo, etc, etc, né? São várias possibilidades temáticas que você pode explorar com os seus alunos, né?
E, por fim, antes de eu solicitar a história em quadrinho propriamente dita, eu vou trabalhar, então, as personagens, né? Que eu gostaria de explorar isso com vocês no nosso próximo encontro, porque também as personagens elas perpassam por algumas técnicas mínimas que são possíveis de você explorar e trabalhar com os alunos, né? Evitando aquele desenho de linha, né? Que infelizmente alguns professores consideram isso, né? Eu não considero porque eu perco a chance de trabalhar outros critérios do desenho, como formas geométricas, formas orgânicas, geometria, volumetria, melhor dizendo, né? Luz e sombra, né? Então, proporções das personagens, né? Eu gostaria de dar uma paradinha até aqui para verificar se vocês estão com alguma dúvida, até mesmo sugestão diante do que foi feito até aqui. Dúvidas, perguntas, pode mandar pelo chat, aí o Pio pode ler. Tranquilo? Ou se o pessoal já trabalhava esses critérios, ou se não tinha a utilização desses critérios. Rubens, Eu acho. posso fazer uma pergunta? Oi, Fernando, repete que acho que eu não consegui te ouvir. Né, posso fazer uma pergunta? Você tá me ouvindo? Espera um pouquinho, eu vou tirar o celular daqui, porque acho que eu estou com um problema agora no meu headset. Isso, Fala de novo, Fernando. isso. Tá me ouvindo? Agora Me sim. ouve? Ah, sim. Uhum. Né, é uma pergunta. Eu vi que os desenhos que você mostrou dos alunos, né, e esse que você também está propondo, ele já se resolve em uma única página, né? Ele tem início, meio e fim. Essa é uma estratégia inicial ou como é que você pensa essa abordagem de, porque às vezes a história de quadrinho tem páginas, né? Várias páginas. Sim. Não, na realidade não. Na realidade ele precisa de algumas páginas para iniciar, continuar e finalizar a narrativa dele, né? Então ele vai precisar de algumas páginas, que é diferente da charge, né? Que é um texto que também trabalha elementos verbais e não verbais, e ele se encerra lá com um desenho com quadros curtos, um, dois ou três, né? E encerra ali. Mas a charge eu acho muito mais difícil do que a própria história em quadrinhos. O que que normalmente desanima, desmotiva muito o aluno? Quando ele tem que fazer muitas páginas. Quando ele tem que fazer muitas páginas. Quando eu proponho para o... Eu cerco o aluno com alguns critérios avaliativos. Então, por exemplo, a sua história em quadrinhos ela deve ter o máximo de 5 quadros por página. A sua história em quadrinhos deve ter o mínimo de 2 páginas e o máximo de 5 páginas, né? Então você percebe que o critério avaliativo faz com que o aluno fale, pô, legal, né? Porque aquele mais indolente, né? Ele que ia entregar somente uma página, ele vai ter que fazer no mínimo 2, né? E o outro que se dedica, normalmente a maioria da classe ela vai se dedicar, eles vão fazer lá a média de 3 ou até 5 páginas. 3, 4, 5 páginas, né? Alguma outra pergunta surgiu? Deixa eu... Ô, professor, a Oi, Roberta, oi, Roberto. é importante, antes de introduzir as HQs na sala de aula, dar uma noção de desenho de face, não chegar introduzindo HQ assim de início, né? É Sim, importante antes mostrar como é que faz, né? O rosto, o corpo, é isso? sim. Sim.
Isso daí vai ser a oficina do próximo sábado, né? Então, para essa oficina, como nós sabemos que todos nós temos atividades ao sábado com a família, etc., porque aí a oficina ela tomaria assim, um tempo muito maior de duração, né? Mas, sem dúvida, é importante a criação do personagem, né? A Ah, criação do personagem, nós precisamos ver ou identificar, junto com as nossas turmas, que tipo de desenho que eles gostam. Nós vamos encontrar alguns alunos que gostam do mangá, né? Que aí é uma técnica específica para se desenhar mangá. Nós vamos encontrar a maioria que tem uma certa indolência para o desenho, né? Que tem uma certa dificuldade para o desenho, principalmente os anos finais do fundamental, médio e na EJA, né? Que eles vão ter resistência. Então, eu posso trabalhar o desenho cômico com algumas técnicas muito simples, que veremos no próximo sábado, tá? tá bom. Agora, desenho de anatomia, porque às vezes eu também vejo que o professor, eu já vi situações que o professor ele mistura desenho de anatomia com desenho cômico, né? E aí Ah, o aluno ele não consegue oferecer uma resposta satisfatória nem de um nem de outro, porque as técnicas se misturaram, entendeu? entendi. Aham. Mas, sem Ok, dúvida, obrigada. antes de você solicitar a proposta avaliativa para os seus alunos, é muito importante que você passe todas as técnicas, que vão dos elementos da história em quadrinhos, criação das personagens, model sheet, que eu vou falar no sábado que vem, o que significa model sheet, né? A criação das personagens. E para o nosso próximo encontro, que será sábado que vem, falarei sobre model sheet, criação de 2, no máximo 3 personagens, né? Para nós termos uma Certo, triangulação das personagens, ok? Isso dá ok. dinâmica, né? Rubens, eu olhei aqui Opa, no chat. Tá imagina. me ouvindo? Tô ouvindo. Olhei aqui no chat, o Lucas Marques escreveu o É. seguinte: já trabalhei a questão das calhas como passagem de tempo. Você gostaria de comentar? Eu não sei o que ele diz como passagem de tempo, né? Veja, eu Porque entendo o que ele está dizendo. é, é, eu também compartilho da mensagem dele. A é, passagem do tempo significa que o espaço entre uma calha e outra é a mudança também do tempo da história. Você sim, concorda? e é um critério. Deixa eu me afastar aqui que eu estou com a cara no celular. E é um critério de diagramação da história em quadrinhos. Se nós pegarmos qualquer história em quadrinhos, né? Qualquer história em quadrinho, nós vamos ver que frequentemente elas têm a calha ou a valeta, né? Que é um critério de diagramação muito importante para esse conjunto de elementos que nós mencionamos aqui, né? Os enquadramentos, os cenários que vão surgindo ou não diante da narrativa estabelecida ali, né? Uma coisa que eu gostaria também de mencionar, né? Que é uma atividade completamente possível de ser feita com a professora de português, né? Principalmente quando nós estamos trabalhando, porque nós estamos trabalhando um gênero, né? Literário. E aí a professora ela pode nos ajudar na elaboração da construção textual dessa história, né? Mais alguma dúvida? Só tem também uma outra É, mensagem no chat, é da Andréa Maia, ela dizendo que não estava ouvindo o seu áudio. E eu disse a ela se ela estiver no celular, se por acaso o celular dela não está no modo silencioso, porque a sua fala nos chega automaticamente, né? Então ela não tá. respondeu, não sei se ela conseguiu, Andréa, verificar aí se está ouvindo o professor Rubens. E E aqui às o vezes professor tem dúvida. Ivan
dizendo o seguinte: olá, Rubens. No ano passado eu trabalhei a HQ com os meus alunos e criei uma aula dialogada com as técnicas, materiais e, principalmente, sobre as onomatopeias e a importância do desenho vinculado ao contexto da história criada. Obrigado pelo grande ensinamento na minha formação no ano de 2021. O Ivan. Obrigado, Ivan. É, Ivan, você está num caminho muito bom, né? Eu acho que assim, o que alimenta a criação, a criatividade do aluno, é a técnica, né? Eu sempre cito aquele exemplo, né? Eu falo, e essa minha fala é em cima de uma teórica da Feiga Astrovel, né? Que eu sempre menciono que, por exemplo, se nós colocarmos os materiais para todos vocês que estão aqui presentes para construir uma cadeira, né? Então, serrote, prego, martelo, você vai conseguir construir uma cadeira, né? Agora, quando eu coloco a técnica de cortar, a técnica de serrar, a técnica de colar, sem dúvida nenhuma, a elaboração dessa cadeira será outra, né? O processo criativo que você terá diante de tudo isso será outro, né? Então, então, Ivan, eu acho que você está corretíssimo, porque quando você vai passando técnicas de desenho, técnicas da diagramação da história em quadrinhos, o resultado certamente é muito ampliado, né, para os seus alunos, né? Eu gostaria de fazer uma enquete assim, se os professores aí presentes, eles não podem responder até no chat, se eles já trabalharam a história em quadrinhos com as suas turmas, pelo menos em algum momento. Eles poderiam responder só para nós termos assim. E lembrando que no próximo sábado nós teremos a sequência dessa oficina com já faz tempo, né? A sequência dessa oficina com criação das personagens, né? Uma técnica bem simples, bem tranquila. O pessoal conseguiu desenhar, enquanto eu estava diagramando aquele exemplo? O pessoal conseguiu fazer? O Lucas Marques disse que sim, tenho aula em colégio particular e o material do quinto ano trabalha HQs. Olha lá, a Roberta mostrando A lá, que Roberta está bonito. mostrando dela. Que lindo, Roberta. Olha lá. A Roberta, ela conseguiu acompanhar de forma maravilhosa. Você viu que não foi difícil. O aluno ele consegue fazer, né? Muito bom. Então você já trabalhou também essas técnicas em sala de aula, né, Roberta? Não, eu nunca dei aula. Por Não. enquanto, eu estou só estudando. Eu vou tentar o estágio agora, né? O primeiro estágio, mas eu estou ansiosa para Claro. pegar essa didática, né? Ao Uhum. mesmo tempo com muito medo. É uma miscelânea de sentimentos, né? De querer mostrar, ao mesmo tempo a gente escuta várias histórias de que às vezes não é possível você estar trabalhando dessa forma em escola pública, porque ninguém quer saber. Então, tem que ter uma didática muito boa, né? Para tentar atrair os alunos, para tentar fazer, né? Aí isso é bem desafiador para mim, chega a dar friozinho na barriga, mas eu creio que eu vou me dar bem. Olha, uma coisa, o friozinho na barriga fica tranquilo. Eu estou há 32 anos em sala de aula e a barriga ele sempre está presente. Mas Aham, uma coisa que é interessante, quando o professor ele sai do costume GLS, giz, lousa e saliva, o aluno ele aham. percebe que é um professor diferente. O aluno E ele essa é percebe. a minha intenção, porque eu escuto, a minha filha tem 15 anos, né?
Ela está no primeiro ano e ela fala que os professores só dão texto, texto. Eu falei, mas não é possível, eu aprendo tanta coisa no curso. Como que eles não aprenderam? Né? Como que eles têm a capacidade de chegar numa sala de aula e dar um texto, sabe? Sendo que os alunos estão ali galgando por alguma coisa diferente, porque é o momento de você dar uma coisa diferente, né? A aula de artes. E eles não fazem isso. Aí eu fico me perguntando, será se quando eu tiver numa sala de aula, será se vão deixar, né? Se a escola vai permitir? Eu não sei como é que funciona, mas eu espero tentar fazer a diferença, né? Sim, permite, né? Porque você, eu volto a dizer, quanto mais propostas o professor faz, distanciando do costume de lousa e aula expositiva, né? Giz, lousa e saliva, muito mais você conquista seus alunos para a participação. O nível de indisciplina tende a reduzir, Sim, o nível de motivação tende a ampliar, e quando você estabelece de forma muito transparente os critérios avaliativos, o nível de responsabilidade com a entrega do resultado tende a ampliar também, né? Então, por exemplo, retomando aquilo que você falou na aula anterior, na próxima aula vocês verão que eu vou retomar o que foi dito hoje. Já estamos finalizando, tá, gente? E dar sequência, né? Colocando atividades práticas, técnicas para explorar a criatividade, né? Então, lamentavelmente, aquele costume que nós temos, infelizmente, da livre expressão, né, apenas como apropriação da criatividade, uma questão muito questionável, né? Muito questionável, né? Até nós estávamos discutindo isso com o professor Pio, não foi, Pio? Né? E aí atrás nós estávamos falando. Sim, é aquela prática que muitos professores gostam de fazer na sala de aula, que é o desenho livre, né? Esse termo, aham, desenho livre, ele é muito complicado porque é uma liberdade sem direcionamento. E o que o professor Rubens está dizendo é diferente de você propor um tema e o tema ser desenhado pela livre expressão do aluno. Enquanto sim. que, diferente disso, o desenho livre não tem tema nenhum. O professor entrega a folha de papel e diz: gente, hoje é aula de desenho livre, façam o que vocês quiserem. Aí fica complicado, né? Claro que nessa experiência, algum aluno que gosta de desenhar acaba adorando esse desenho, esse momento de desenho livre, e ele desenha o que vier à mente dele, e muitas vezes saem desenhos muito interessantes. O que é complicado no desenho livre, né, é que o professor não direciona nada e fica uma coisa sem uma metodologia, como o professor Rubens está mostrando aqui, né? Toda essa metodologia, esse passo a passo, essa construção do conhecimento do desenho da história em quadrinho, né? Eu acho que o professor Lucas, que disse aqui que o material dele, quer dizer, ele disse aqui no chat que no colégio particular onde ele leciona, o quinto ano, ele trabalha HQ. Então, assim, é importante que trabalhar HQ na sala de aula. Primeiro que os alunos se envolvem de acordo com a metodologia do professor, essa paciência que o professor mostrou aqui, o professor Rubens mostrou, de mostrar o passo a passo, como que traça a linha, sem a preocupação de estar feio ou bonito, se está errado, se está certo, a linha vai saindo, e a metodologia do Rubens eu achei muito interessante, que ele sugere
traçar linhas onduladinhas, justamente para evitar aquela ideia de que, não está retinho, a régua não está aqui, está feio, Sim. está errado. Não é? Então, já é uma metodologia que ajuda o aluno a se sentir mais seguro, né? E fazer a sua grade, né? Ou seja, não é grade que fala, mas fazer desenhar a sua calha com mais segurança, não é? Porque desenhar é se arriscar. E a história em quadrinho, ela exige, de certo modo, muita paciência, um tempo, né, sem a necessidade de ficar correndo. O importante é que você vai construindo aos pouquinhos e no final, Roberta, como você dizia, você olha para o papel e fala: "Nossa, eu consegui. Olha que incrível, como eu sou É, capaz de desenhar", não é isso, Rubens? é Isso, importante se sentir capaz, né? isso. E, gente, para finalizar, então, eu gostaria de mencionar ainda essa questão da livre expressão, que há um esgotamento nessa proposta, porque ele vai fazer aquilo que ele já consegue, ele está dentro de uma linha confortável, ele está dentro de uma zona de conforto, né? E ele nunca avança disso, porque ele vai entregar para você, né, aquele resultado meio protocolar, né? Para querer depois o pontinho, a notinha, né? O ponto de participação, etc., né? Então, por isso que eu sou bem resistente em relação essa questão da livre expressão, em que você deixa o aluno muito solto, sem nenhuma proposta, né? Bom, para finalizar, então, eu gostaria de convidá-los para esse encontro sábado que vem novamente, em que nós faremos, então, a exploração de criação das personagens através dará tempo de fazer uma técnica simples, né? Não vai dar tempo de passar, por exemplo, a técnica do desenho de mangá, porque é uma técnica de maior elaboração, nem tampouco de desenho de anatomia, que é outra técnica de boa elaboração. Mas desenho cômico nós conseguiremos fazer com bastante suficiência, e vocês então terão outro recurso para explorar com os alunos, ok? Agradeço demais a participação de vocês. Ivan, obrigado por estar presente. E passo a palavra aqui agora para o Fernando. E para quem quiser falar também. É. Eu queria agradecer muito, Rubens. A aula foi maravilhosa, assim, como o Pio destacou há pouco, a sua maneira de falar, a maneira de dar aula, para mim foi uma aula não só de HQ, foi uma aula de didática, né, de Obrigado. como abordar, como dialogar com os alunos. Então, parabéns, muito obrigado e espero todos e todas na semana que vem, nessa continuação, né, dessa oficina. E todo mês, lembrando, todo mês a gente vai ter uma oficina, né, para a gente aprender várias coisas. E esse vídeo vai estar disponível no YouTube, para quem mais quiser depois assistir, tá bom? Muito obrigado e até a semana que vem. Beijo, pessoal. Obrigado. Beijos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.